Yokoso, Kanajou to Nada Satsudan. Você está ouvindo ao Papo Nerd com elas. Olá, bem-vindos a mais um Papo Nerd com elas. Eu sou a Carolzita, sua host julgadora, juíza, e hoje nosso réu será Lazarus, uma série de anime original produzida pelo MAPPA e pela Solo Entertainment, criada e dirigida por Shinichiro Watanabe, do Cowboy Bebop, grande nome, e trazendo também o ilustre diretor da franquia de John Wick, Chad Stahelski, assinando as cenas de ação. A série estreou no Japão na TV Tóquio e nas suas afiliadas, nos Estados Unidos no bloco da Toonami do Adult Swim, e dia 6 de abril na Max, dublado em português também. Eu tô aqui com o nosso corpo de jurados. Por favor, se apresentem, vossas excelências. Olha, eu levo o Shinichiro Watanabe muito sério, muito a sério, e eu estou aqui pra criticar duramente Lazarus. Pelo menos nesses primeiros 3 episódios que a gente assistiu, que a gente tem disponível, inclusive. E aí, aqui é a Tibi Martins, e eu queria ter um pouco dessa tecnologia que eles têm em Lazarus aqui, porque a gente fala do futuro e o futuro nunca chega. Bianca, você pode dar uma introdução aí do que é Lazarus pra falar pra galera? Bom, gente, Lazarus, ele se passa lá no ano de 2052, é ambientado no planeta Terra mesmo, tal, né, tudo lá nos Estados Unidos, inclusive, e tem um médico que ele desenvolveu um remédio, né, uma droga mágica que cura todos os males da humanidade. Então você toma essa pílulazinha e você se livra de todas as dores, de todas as doenças. Então a humanidade vive plenamente, com muita saúde, pelo menos, né, saúde física e tal. Só que daí um belo dia, esse Dr. Skinner some do mapa. E essa droga, ela tá amplamente, tipo, por aí, não exige patente, então qualquer um pode produzir e tal. Inclusive é uma droga que é usada até pelos jovens, né, em baladas e tal, porque dá uma sensação de bem-estar ali. E aparentemente é uma droga que não faz mal. Até que um dia, belo dia, Dr. Skinner, ele volta e ele fala assim pra todo mundo, né, em rede nacional, na internet, enfim, onde tiver tela, que essa droga, na verdade, foi projetada pra, sim, dar o bem-estar. Só que, tipo, ela mata a pessoa depois de 3 anos e meio depois de ela tomar, né? Essa droga se chama Rapina, né? Rapuna. E aí, enfim, fica todo mundo em alvoroço, todo mundo, meu Deus, é o fim do mundo, tal. Cara, desapareceu. E aí é formado um esquadrão aí, chamado Lazarus, de pessoas super, uau, meu Deus, uma hacker, ex-agentes. Todos eles são juntados por uma mulher, né? Que aparentemente tem muito dinheiro, tem muito poder, pra descobrir onde tá esse cara, pra, tipo, não tirar o couro dele, mas tipo assim, bicho, e aí? O que tá fazendo? E qual que é a cura disso aí? Basicamente esse é o contexto, e aí o primeiro episódio ele já começa já com um protagonista, que é o Axel Gilberto, que inclusive é brasileiro. Temos um cara BR na equipe, e ele tá preso, e ele tem uma pena de 888 anos pra cumprir na prisão. E essa, né, a equipe do Lazarus tá de olho nele, eles então vão lá tirar esse cara da prisão, né? E aí que começa todo o nosso rolê em Lazarus. Até então, como a Bianca falou, a gente assistiu 3 episódios, então vamos dar as nossas primeiras impressões. Tibi, diga aí, o que você achou desses 3 primeiros episódios de Lazarus? Eu tô bastante curiosa com esses 3 primeiros episódios, porque a gente vê um mundo distópico, né, muito interessante, bebe da fonte de Cowboy Bebop, né, e isso é muito claro desde a questão de como a animação é construída, né, do mundo distópico e também da questão de trilha sonora. Então a expectativa já foi bastante alta, né, por conta disso. Eu tô gostando bastante do que eu tô vendo, só achei que tá um pouco arrastado o começo, mas porque eles estão tendo que explicar um pouco, né, a história, o que acontece e apresentar os personagens ao mesmo tempo, né. Então, como a Bianca disse, né, tem esse grupo que foi juntado, mas você ainda não conhece a história de todo mundo, né, eles vão acabar dando pinceladas disso ou não, aparentemente ao longo dos episódios. Você conhece mais o Axel, que tem aí trocentos mil anos de sentença, mas não porque ele fez uma coisa muito grave, mas porque ele fica fugindo muito da cadeia, né? Eu achei isso super divertido, o brasileiro sempre dando um jeito, né? Não consegue ficar quieto.
A qualidade da animação eu tô achando bem legal. E a história, eu quero ver pra onde que ela vai. Porque eu achei bem interessante diversos pontos que ela aborda. Nessa questão da droga, essa questão... A primeira leva de todo mundo que tomou o Rapina vai morrer em 30 dias. E você tem que correr contra o tempo pra salvar a humanidade, né? Porque eles vão ter esses 30 dias pra, sei lá, achar o Dr. Skinner e ver se ele tem uma cura ou achar uma cura pra isso. Ou seja, a primeira leva de pacientes, né, que tomaram o Rapina tem 30 dias de vida. E aí, consequentemente, as pessoas vão morrendo após isso. Como é que você vai salvar a humanidade de 30 dias, né? Tendo que achar um cara que desapareceu do mapa e que você nem sabe se ele realmente tem o antídoto, digamos assim, né? A solução que vai salvar a humanidade. Então, eu achei esse plot bem interessante. Eu vi algumas entrevistas do Shinichiro Watanabe e ele falou que ele se inspirou muito na crise dos opioides nos Estados Unidos. Que agora, enfim... venha várias ondas de crise de opioides, com vários tipos de opioides ao longo dos anos, desde 99, se eu não me engano, e aparentemente os Estados Unidos está enfrentando uma quarta onda, caramba, esqueci o nome da droga, que é um analgésico, né, amplamente aí divulgado nos Estados Unidos, de forma tanto prescrita por médicos, quanto ilegalmente a galera consegue achar. O nome da droga eu também não lembro, mas essa questão dos remédios nos Estados Unidos, eles é muito diferente do que a gente vê aqui no Brasil, né? Eles são muito menos controlados, alguns, e alguns que aqui no Brasil, inclusive, a gente considera muito forte e eles tomam como se fosse, tipo, pílula, um analgésico simples que a gente toma lá é muito mais porreta e eles tomam todo dia, assim, como se não fosse nada, né? Nas últimas pesquisas de 2023, foram relacionadas 109,6 mil mortes relacionadas a essa última droga. Uma taxa mais ou menos de 300 mortes por dia. Tem mais mortes por esse tipo de droga, esse tipo de opioide nos Estados Unidos do que, por exemplo, de outras drogas, tipo cocaína, heroína, metanfetamina. Então, é uma crise bem grave, né? E que, pelo jeito, vai acabar matando todo mundo, né? Porque, ultimamente, o presidente dos Estados Unidos não tem dado muita atenção pra essa parte, entendeu? E ele se inspirou dessa crise dos opioides nos Estados Unidos pra fazer esse... Então, pode ter até ali um fundinho de verdade, digamos assim, sabe? Uma certa inspiração na vida real, baseados em fatos reais. Eu acho que é meio também um rolê, tipo, de você querer uma solução fácil pra você ter um bem-estar, sabe? Eu acho que entra muito nisso, assim, tipo, você vê uma humanidade ali que não sofre e que com uma pílulazinha ali resolve todos os problemas dela, pelo menos, tipo, individualmente, né? Do próprio corpo. Não sei se ela resolve também problemas de saúde mental, eu imagino que sim, mas é uma saída muito fácil, né? Pra gente parar de sentir as coisas que a gente sente. Embora esse seja um ponto que eu acho que ele não explorou na obra, não seja o foco, né? Mas é de ser uma solução muito fácil, assim, pra todo mundo, pros problemas, né? Uma característica, principalmente no início dos episódios, ele vem tentando contextualizar essa droga. No segundo episódio, fala da questão dos jovens, né, usando esse tipo de droga. No terceiro episódio, uma das personagens fala que pode até curar dor do coração, o que eu achei muito engraçado, porque eu lembro de ter algo assim sobre o Dorflex aqui no Brasil, dizendo que ele cura dores da alma, digamos assim. Quando você tá com o coração partido, alguma coisa, você toma um Dorflex e passa. O que é muito lenda, viu, gente? Não acontece isso. A única coisa que as substâncias do Dorflex vai fazer é você relaxar os músculos, que é o principal objetivo do medicamento, né? Que dá uma leve sensação de bem-estar. Exatamente. Essa questão da droga, eu sei que eles ainda não abordaram muito, né? Talvez seja algum assunto que eles tragam mais pra frente, ou não, né? A gente nunca sabe. Porque às vezes a gente discute coisas muito mais profundas do que realmente o anime traz, né? E eu acho isso curioso. Mas você vê como é um reflexo, né? Que nem a Carol falou, foi baseado aí numa crise que tá passando pelos Estados Unidos, mas é um reflexo muito nosso de querer uma solução rápida pra toda
todas as dores e mazelas do mundo, né? E quando você encontra, né, nesse caso, uma droga que tem múltiplos efeitos na questão do bem-estar, tanto psicológico quanto físico, né? E você vê que ela é consumida isso porque dá barato, porque ajuda nas dores, porque ajuda até onde isso também não acaba sendo um placebo na parte emocional, né? De você tomar uma coisa e falar, tô melhor por conta disso, porque todo mundo tá falando. E você fica preso nessa solução rápida e isso empobrece a própria sociedade, né? Porque a gente viu ainda muito pouco essa questão de como a sociedade se comporta no anime, mas no meu ponto de vista é uma questão que empobrece muito a sociedade porque a gente precisa das dificuldades, a gente precisa dos erros, a gente precisa das mazelas para poder crescer, para poder aprender a olhar as coisas com uma nova visão, né? E a partir do momento que você fica apático a tudo, você perde parte da vida. Talvez, inclusive, seja até por isso que o Axel, ele procura tanta emoção, né, na vida dele. De estar sempre querendo fugir da prisão, de estar sempre querendo estar no êxtase, né? Porque dentro de uma sociedade, digamos assim, onde tudo é muito, não digo apático, acho que apático não é a melhor palavra, mas onde todas as questões são facilmente solucionadas, você gerar emoções é uma coisa que pra você vai ao oposto do que tá acontecendo e pra você é importante. Eu acho que até de repente, Tibi, isso que você falou pode ser uma questão lá pra frente, porque assim, o Skinner, ele é um médico, eles falam que ele ganhou 3 prêmios Nobel da Paz. O cara é gente boa pra caramba, o cara é super do bem, tá? Não é cidadão do bem, ele é do bem. E ele fez um monte de projetos, o cara é super inteligente e tal. E aí ele cria um negócio que realmente é pra todo mundo se sentir bem, todo mundo ficar bem de saúde. E aí do nada ele vem e fala assim, então, vocês vão tudo morrer? E eles aparecem. Eu acho que assim, ainda, por mais que seja um anime que ainda como seja muito de ação, conhecendo, né, as obras do Shinichiro Watanabe, talvez mais pro final, né, em algum momento ali, porque o anime é mais curto, né, gente? Ele vai ter 13 episódios, né? Não é que nem Cowboy Bebop ou Samurai Champloo, que são 24, 26 episódios, né? Talvez mais pra frente, né, com o Skinner aparecendo, ou não, né? Não sabemos. Talvez apareça alguma questão nesse sentido, porque ele trabalha muito, né, o Watanabe nas obras dele, as questões mais filosóficas, mais tipo, poxa, de existência, de motivação, de memória, sabe? Que você é a memória que você tem, das coisas que você viveu. Eu acho que tem, bom, tá muito no começo ainda, tem muito espaço ainda pra ele chegar num ponto desse, assim, sabe? Porque até agora realmente foi muito ação, tipo, tirar o maninho lá do, né, o nosso brasileirinho lá da prisão e tal, e contextualizar e ir atrás dele, assim, sabe? Eu acho que ainda ele vai mostrar muito ainda pra que veio. É o que eu espero, pelo menos, né? Temos esperanças ainda. Até agora, acho que saiu o título de mais 3 episódios. 4º episódio é Don't Stop the Dance. 5º episódio é Pretty Vacant. Sei lá, algo com um imenso vazio, não sei, lá. Algo parecido assim. E Heaven is a Place on Earth. Então, não sei se tem algo a ver com o episódio em si, mas que talvez tragam mais essa reflexão. Queria passar aí para um próximo tópico, gente. O que vocês acharam da animação? Eu achei boa. Tem, assim, com certeza é uma obra que tá mais atualizada em animações, até porque os outros animes são todos quer dizer, menos Carol and Tuesday, né? Mas eles são todos anos 2000, anos 90, 2000. Eu achei que a animação tá boa. Tem algumas coisas que eu achei meio estranhas, tipo, sei lá, no primeiro episódio tem uma cena lá que fica um frame parado muito tempo e uma conversa rolando, assim, sabe? Eu fiquei assim, Travou aqui, será? Tipo, foi um print screen, sabe? Tipo, e arrastaram por segundos, assim, esse print. Isso eu achei meio esquisito. Mas, assim, o resto eu achei bom, sabe? Não é, nossa, meu Deus, mega super efeitos, que também nem é o caso, né? De Kimetsu no Yaiba ou enfim, Jujutsu e tal, mas eu achei bom. Eu gostei bastante da animação, né? Eu achei que, às vezes o pessoal usa alguns recursos de deixar algumas cenas mais escuras pra poder esconder alguns efeitos. Eles trabalham muito bem com a ação no claro, o que eu acho isso muito positivo. A palheta de cores que eles estão trabalhando, né? Uma parte, às vezes, é mais um amarelado, uma coisa mais sépia, mas depois eles vêm para um colorido que dá esse contraste, dá a emoção de quando eles querem passar cada coisa. Eu gostei da caracterização dos personagens, não achei que ficou ruim. A gente não viu como é que vai ficar uma cena de, assim, tem as cenas de ações, até então, que a gente viu, que estão interessantes, mas tem alguns elementos futuristas que eu também achei bacana. Quando tem a
hackerzinha lá mexendo naquele sistema dela lá. É muito um neon, né? Muito elementos assim que remete à tecnologia do futuro. Então eles estão sabendo escolher alguns elementos de uma forma coerente com o desenho. Como a Bianca disse, né? Realmente não é assim uma mega arte, uma coisa super nova, surpreendente. Ela vem de um traço um pouco mais tradicional, mas eu não achei que tá ruim, não. Eu fiquei estranhando um pouco, porque eles colocaram muitos detalhes nos backgrounds, sabe? Tipo, a primeira cena na prisão do Gilbertinho lá escapando, muitas cenas na cidade, dentro do QG deles lá, do esquadrão. Eu achei que tudo tem detalhes pra mostrar textura, pra mostrar tudo, e aí, a hora que passa pro personagem, parece que quebra. É como se o personagem fosse um destaque em cima de um negócio. Como se fosse, sei lá, artistas diferentes desenharam o personagem e o fundo, sabe? Você consegue perceber uma certa diferença. Mas assim, ao longo desses 3 episódios, eu acho que foi uma escolha de fotografia pra realmente destacar os personagens, entendeu? É proposital, talvez. Como a Chibi falou na questão do design dos personagens, eu achei até bem realista, né? Não é alguma coisa assim, como eles colocam um futuro, num futuro distópico, num futuro diferente do nosso, talvez. E mesmo assim, a galera assim, sabe? Tipo, se vestindo bem normalzinhas, meio com aquela vibe meio futurística, meio cyberpunk, mas ainda assim normalzinha, não é coisa assim, ai, minha roupa tem LED, brilha, sabe? Não. Eu achei até bem normalzinha, bem realista, né? O jeito que eles desenharam, principalmente as roupas dos personagens, o que deixa até mais próximo da nossa realidade, né? Eu achei isso ótimo porque, pra mim, é aquela coisa, né? Que nem eu falei, a gente pensa no futuro, mas o futuro parece que nunca chega, né? Ou seja, o que a gente imaginava nos anos 90 que ia ser os anos 2000, né? E hoje a gente tá em 2025 e parece que não mudou muita coisa, né? Claro, teve algumas tecnologias que evoluíram, mas em outras coisas, digamos assim, mais futurísticas, né? Carros voadores, coisas mais portáteis, isso que aquilo, hoje a gente não tem. E aí eu achei legal, porque mostra essa coisa do tipo, beleza, a sociedade ela pode evoluir, mas algumas coisas, elas continuam meio que igual sempre foram, sabe? Não evoluem tanto. E essa questão da roupa traz essa proximidade, tipo, os caras estão em 2055 e nem tudo evoluiu tão rápido. Então, achei bacana pelo menos me deu essa sensação, me deu essa sacada, sabe? Do tipo, realmente as coisas evoluíram, mas tem coisas que ainda são muito mais próximas do que a gente vive hoje, do que a mega revolução tecnológica que a gente sempre achou que ia ter. Que às vezes é o que o pessoal traz, né? Quando você fala de uma série, digamos assim, mais futurística. Cara, eu achei bom, assim, até porque, gente, a gente tá em 2025, e lá na década de 70, com certeza achavam que a gente tá, sei lá, né, os Jetsons e tal, e acho que eles nunca iam imaginar que a nossa grande tecnologia ia ser fazer um meme de Jesus abraçando um cabrito, né? Então, eu acho que é bem ok não ter, nossa, megas roupas, tipo, ai, velho, sei lá, um estilão meio... Nossa, nem sei que filme que é bem no futuro e ficou super uau. Ah, o Cyberpunk. Acho que é a grande referência, né? Mas uma coisa que eu achei muito maneira, falando de personagens, e não tanto do character design, mas o Watanabe, ele sempre teve uma preocupação de diversidade de pessoas. Eu sempre achei isso muito maneiro, até mesmo, tipo, em Samurai Champloo, que é um anime de época, sabe? Onde existiam samurais ainda. Ele meteu pessoas negras, sabe? No Japão, né? E por exemplo, em Lazarus, ele coloca uma mulher trans. A equipe de Lazarus, ela também, ela é diversa. Eu acho isso muito legal. E aí teve até uma entrevista também que ele cedeu, que o entrevistador perguntou, acho que foi do New York Times, inclusive. Ele tocou nesse ponto da diversidade, né? E o Watanabe, ele falou assim, cara, eu me inspirei muito em Blade Runner, eu esperava que o futuro fosse assim, mas como ele não é, pelo menos eu faço isso nas minhas obras. Achei isso muito legal. É bem legal ver essas referências. E, gente, até agora, nesses 3 primeiros episódios, personagem favorito? Qual de vocês? Olha, não é clichê não, mas eu gostei bastante do Axel. Como você disse, do Gilbertinho. Adorei essa, vou chamar ele de Gilbertinho agora. Não sei se é porque realmente ele foi um protagonista que me encantou, né? Aquele jeito meio jocoso dele, né? Eu achei que ficou divertido pro rumo que a obra tá levando, né? Espero que ele não perca muito a personalidade dele ao longo dos episódios. Vou de Gilbertinho também. Até porque
porque os outros personagens não foram, nossa, meu Deus, não tiveram grandes participações. Não consegui me apegar muito a eles, assim, sabe? Então, eu ficaria com o Gilbertinho também. Ele tem, sim, um quê ali de Spike Spiegel, né? Ele parece que é um cara que, até agora, pelo menos, se fica menos do que o Spike, né? Porque o Spike, mesmo sendo muito bom, ele se muito, né, no anime. A gente ainda não sabe, né? Tá no começo ainda. É que em Cowboy Bebop, tipo, o Spike, ele se ferra, eles estão sempre com fome, estão sempre sem grana. A nave acabou combustível. É que eles são losers desde o começo, vamos dizer assim, né? Aqui você tem uma investidora por trás. Você tem uma investidora anjo, né, ali, que vai segurar essas pontas. Então, assim, aparentemente, realmente, dinheiro não vai ser um problema, né? Que nem também em Samurai Champloo também, o dinheiro é um super problema ali pro trio principal, né? Então, acho que esse não vai ser problema, os problemas ali vão ser outros, né? Outros perrengues, talvez. Mas eu acho o Gilbertinho o mais simpático de todos, mas eu acho que é porque ele teve mais tempo de tela. Eu boto muita fé na mina loira, que eu esqueci o nome. Eu boto muita fé nela. Christine. A russa, né? Ela dá uns tapas na cara que eu fico assim, rapaz. E a hacker também. A hacker parece ser maneira, assim, tipo, perigosa, ainda bem que ela está do lado dos Lázaros. Eu acho que o melhor personagem até agora é o Dr. Skinner, porque ele contextualizou a vida dele inteira na bondade e do nada mata todo mundo, ainda dando lição de moral, entendeu? Tipo, você queria a vida fácil, você queria uma vida sem dores, sem nada, pois morra. Aí você não vai sentir dor nenhuma mais. Então, eu tenho duas dúvidas nisso, né? Uma, até onde é verdade, ou se não é ele só querendo dar um choque de realidade nas pessoas. Será que ele realmente sabia quando ele projetou a Rápina que esse seria o efeito? Então são duas sementinhas aqui que estão plantadas que eu quero saber a resposta. Não, o cara ganhou, tipo, vários prêmios. Ele era considerado o Einstein na época de faculdade dele. Ele com certeza sabia o que tava fazendo, entendeu? Só que ele deve ser aquele tipo de vilão que tem background pesado, sabe? E quer dar uma lição de moral em todo mundo no final. Não sei se essa lição de moral é nesse risco de simplesmente realmente matar todo mundo, ou se foi um baitzão dele ali pra dar uma lição de moral em todo mundo, sabe? Mas com certeza ele deve ter um background assim de pesado, entendeu? Só pelos lugares até onde a galera foi tentando caçar a vida dele, né? Antes de tudo, antes dele se tornar esse grande cientista, dos pais dele ter morrido, dele ter vivido ali no meio de uma comunidade ali mais afastada, mais periferia mesmo, né? De Istambul. Bom, a gente já sabe que ele foi criado pela avó, né? Sim, criado pela avó também, sabe? Então vai saber qual que foi o background, assim, e pelo jeito a gente vai acabar descobrindo até acharem ele, né? Até achar o porquê que ele tá fazendo isso, né? Pois é, mina. Eu acho que essa talvez seja a grande questão, né? Porque que... Eu acho que ele vai surpreender muito, assim, sabe? Acho que ele, quando encontrarem com ele começar a falar, acho que vai ser o grande chance, assim, do rolê, né? Mas, cara, no geral, a minha régua tava muito alta com o anime como um todo. Eu tô um pouco pra baixo com o que eu vi até agora. Eu achei que falta um pouco de carisma no anime, sabe? Uma coisa que eu encontrei muito rápido ali em Champloo, e principalmente em Champloo e Cowboy Bebop, eu não encontrei em Lazarus. Eu vou insistir, obviamente, vou assistir tudo, porque a Shinichiro Watanabe. Mas até agora não foi uma coisa assim, tipo assim, me pegou pelo coração forte, assim, sabe? Eu não sei explicar, eu tava até conversando ontem com meu namorado sobre isso. Eu sinto uma falta de carisma, cara. Eu acho que o humor do Watanabe tá lá, né? As piadas ali, as sacadas nas falas dos personagens. A ação também tá lá, né? Todo episódio tem alguma coisa bacana ali pra mostrar. Mas, cara, eu ainda não consegui desvendar o que falta nesses 3 episódios aí. Então eu quero muito estar, tipo, ser uma opinião precipitada, baseada no que nós temos até agora, assim, sabe? Mas eu tô, assim, levemente decepcionada com esses 3 episódios, sabe? Não sei vocês. No meu ponto de vista, eu concordo muito com os seus pontos, Bi. Só que eu acho que pra mim o que tá diferente é o ritmo. Ele acaba sendo meio corrido. Sim. Ele não tem aquela coisa de parar, explicar, digamos assim, apresentar com profundidade os personagens. Junta o grupo muito rápido, já correm pra achar a primeira tentativa de reunir o Skinner. Você não vê justificativa e elo pra esse grupo ficar unido e não ser cada um por si dentro da história. Tipo,
eles não têm realmente um argumento muito firme do porquê eles aceitam essa missão juntos, né? Porque podia cada um tá ali se estrupiando e tacando pro outro. Mas não. Um dos reflexos disso, não sei se é proposital ou não, é por conta da diferença de geração, né? Porque a geração mais nova, ela precisa das coisas num ritmo muito mais acelerado do que a nossa geração que tá acostumada com uma coisa um pouco mais apresentável. A gente tá numa geração TikTok, então tem que ser coisas rápidas, curtas, sempre gerando muito estímulo, né? Sempre gerando muitos pontos que tragam a atenção de volta da pessoa pro anime. É um anime de 24 minutos, mas mesmo assim, é uma crítica mesmo, gente. Não sei se vocês conversam com uma nova geração. Eu tô fazendo taekwondo com crianças de 12 anos que elas se perdem pra contar até 10, porque elas perdem a atenção no meio da contagem. Do tipo, tem que trocar a perna e contar ao mesmo tempo, elas se perdem. Então, essa nova geração, você precisa estar sempre estimulando ela pra ter uma atenção mais rápida. E eu acho que esse é um ritmo que eles estão tentando colocar, uma coisa mais acelerada, que gere muito estímulo pra constantemente estar prendendo a atenção dessa nova geração, que pra gente, isso é muito estranho, é muito rápido, é muito sem nexo, sabe? Sem essência. É raso, né? Você vai tentar achar alguma profundidade nesse tipo de história que é muito mais, não dinâmica, né? Porque tem como você fazer algo com profundidade e mesmo assim ser dinâmico. Mas é que é rápido, é tipo, não preciso de ter um contexto muito profundo pra entender que eles vão se juntar, né? Você descrevendo dessa maneira, eu fico pensando até em coisas mais infantis até, sabe? Mas assim, sabe assim, quando aquelas séries da Disney, sabe? Que tudo magicamente acontece e um grupo acaba se juntando ali, sabe? E muito rápido. E é como tá sendo, né? Essa geração, como tá sendo tudo. De repente, você já tá ali naquele grupinho, sabe? E é tudo muito rápido, sem muita razão pras coisas, sabe? Sem pensar, e tem que ser rápido, que senão não prende a atenção. Gente, mas aí a gente também tem que pensar para que o público desse anime, porque ele tá no Adult Swim, né? Então, assim, pra criança ele não é. Então, sei lá, eu não sei, gente, eu não tenho contato com gente jovem, né? Meus amigos, tudo velho. Ainda tem adulto que tá muito acostumado com coisas muito rápidas, com conteúdos muito rápidos, e acha chato, fala que fica arrastado, ou que fica, tem uma barriga nesse anime, porque fica... Mas, às vezes, precisa ter pra contextualizar, ou precisa ter pra poder trazer uma profundidade pra aquela obra, né? E nessa não tem. Nessa é tudo, vamos lá. Eu ainda tenho esperança de que vai contextualizar essa junção deles, sabe? Porque, pelo que eu percebi, tipo, cada episódio, naquele objetivo de procurar o doutor, ainda assim eles tentam focar num personagem ou outro. Se eu não me engano, no último episódio, a hacker conta o nome dela de hacker, né? E que até então a gente não sabia. Então, eu acho que é bem picotado as informações de cada personagem ao longo desses 3 episódios. E eu acho que vai ser ao longo do anime todo. Todas as informações picotadinhas, pra no final você juntar e fazer contexto, sabe? Fazer sentido na junção de toda essa galera. Ou não sei, né? Às vezes simplesmente vão ficar jogando um monte de informação na sua cara. Você que faça o que você quiser com essas informações. E assista o anime, entendeu? Eu não sei a pronúncia certa. É Hirsch. Parece Hershey, né? Mas a Hirsch por trás, né? Que juntou a equipe. Sei que ela meio que deu uma forçada aí de barra, né? Mas mesmo assim você não vê o motivo do qual eles, digamos assim, não estão cada um por si, sabe? E realmente se juntaram, né? Se aceitaram essa união. Porque às vezes você ia falar, você que eu não conheço, eu vou tentar aqui ganhar o meu dinheiro, me livrar dessa mocreia aqui do meu jeito, né? Ou senão, no meio de uma ação, eu não vou te proteger, porque você não é ninguém pra mim. Gente, eu não sei, porque assim, a motivação deles, né, que eles se juntaram lá é porque eles eram pra tudo estar preso e a mulher foi lá e livrou eles, né? Então, e ela prometeu, tipo assim, se vocês fizerem direito, a gente livra vocês da pena, né? E até porque eles estão presos numa pulseira que vai acabar com eles se eles saírem da linha, né? É, meio um esquadrão suicida, né? Acho que entra um pouco nisso. E eles vão acabar sendo um time legal e tal, eu acho, e que vai resolver o problema, vão salvar a humanidade e tal. E é isso. Bom, a grande marca aí das obras do Shinichiro Watanabe, Cowboy Bebop, principalmente, é a trilha sonora, né, gente? O que vocês acharam dessa trilha sonora que já começou bem
bem Cowboy Bebop, né? Cara, eu acho que tá diferente do estilo de cowboy. Tipo assim, acho que o jazz tá lá, mas ela tá numa pegada, acho que um pouco diferente. Bom, tudo bem que são outros artistas também, né? Ele não pegou a Yoko Kanno pra fazer, né? E é engraçado que, assim, são artistas que eles nunca fizeram trilha sonora de nada. Então eles foram pegos ali de surpresa. Eles não são japoneses, eles são de várias partes. Eles foram pro Japão ali, se juntaram, né, pra fazer o rolê. E eu achei o resultado muito bom. Eu nunca tinha ouvido falar de nenhum desses caras, né? Então não sei, também não achei grandes informações, tipo, do que eles faziam, então são famosos e tal. Mas me agradou bastante, cara. Me agradou bastante. Eu gosto muito de jazz, não sou super letrada no assunto, mas achei bem interessante e eu achei as músicas muito dinâmicas, assim, achei elas bem, posso dizer, talvez bem atualizadas, assim, pro anime. Elas têm um outro ritmo, acho que elas acompanham bastante esse ritmo mais frenético da obra. Eu tive essa impressão, não sei vocês. Eu acho que no primeiro episódio a trilha sonora é bem mais marcante do que nos outros episódios. Acho que pra dar aquele impacto inicial. Também não fui atrás, né, dos artistas, né, que fizeram as trilhas, mas eu achei que tem a essência ali do Watanabe, mas ainda não conquistou o meu coração igual Cowboy Bebop. Cowboy Bebop tá no nome, né? Bebop. Então tá ali claramente o estilo bebop carregando mais o jazz, mais os outros elementos que eles inserem ali. E a trilha sonora conversa com o que tá acontecendo no anime, em Cowboy Bebop. Aqui eu concordo com a Bianca, tem algumas coisas mais agitadas. Eu achei que eles carregaram bem mais a trilha sonora no primeiro episódio do que nos outros dois, ou talvez acabou passando batido isso pra mim, justamente porque não peguei tanto o feeling nesse sentido, mas eu entendi que a essência da ideia tá ali, né? A execução no primeiro episódio funcionou muito bem, nos outros episódios eu achei que tá mais tímido, sabe? Que talvez eles precisam puxar. Quer dizer, tem que ver, né? De ter puxado isso um pouco mais. Principalmente, assim, nos momentos de ação, beleza. Mas em outros momentos, assim, parece que ela não conversa com a obra tanto quanto o Cowboy Bebop conversava. Os artistas são Kamasi Washington, saxofonista e compositor americano. Bonobo, que é um DJ inglês, com influências de jazz e world music. E Samuel Shepard, conhecido como Floating Points, também britânico, DJ que também tem essa influência de jazz nas músicas dele. Todos, assim, bem mesmo desconhecidos, assim, só, nunca fizeram trilha sonora de nenhum filme, nenhuma série. E realmente essas músicas, não somente jazz, mas eu senti que tem algumas pegadas de house também, em algumas cenas, principalmente nas cenas de ação, que é pra deixar aquela coisa bem, bem mais agitada, sabe? Mas também não perde pra outras cenas também com jazz, com uma coisinha bem, um saxofone bem agitadinho, sabe? Uma coisinha bem nesse estilo. Não parece mesmo um Cowboy Bebop, né? Somente nos dois últimos, nos segundos e no terceiro episódio, eu achei que meio que destoou um pouquinho do primeiro na questão da trilha sonora. Que no primeiro, eu acho que era pra causar aquele impacto de, Shinichiro Watanabe, sabe? Lembra, sabe? Cowboy Bebop. Lembra que ele veio dali. Meio que pra dar um toquezinho na gente de que coisas musicais nesse estilo vêm dali em diante. Agora, falando em coisa desconhecida, eu assisti dublado. E os dubladores não são dubladores super conhecidos no mercado. Eu achei isso interessante, porque o estúdio de dublagem, ele inclusive é um estúdio que eu acho que eu nunca tinha ouvido falar, que é o Ingway Media, e é de Buenos Aires. E eles dublaram com alguns dubladores brasileiros que moram na Argentina e outros, pelo jeito, foram à distância. Então tem gente brasileiro que mora nos Estados Unidos, que no Rio de Janeiro, em São Paulo, capital. Então pegaram brasileiros aí, digamos assim, ao longo do mundo. Nenhuma grande voz, assim, desses dubladores mega hits, hypes, conhecidos do mercado. O que é legal, porque dá oportunidade aí para uma nova geração de dubladores, né? Assim, eu não conheço todos os seiyus dos principais, mas o Axel, que é o Mamoru
Miyano, acho que o papel mais conhecido dele foi o Light Yagami, de Death Note. Os outros são relativamente conhecidos, né? Então, eu achei curioso, né? Porque o próprio Seiyu só teve, assim, um grande hit, né? Eu acho que o outro maior dele também foi Sete Pecados Capitais. E o próprio dublador dele não é um dublador hypado, né? É que, como eu não tive tempo de fazer a comparação, a adaptação da dublagem até então parece que tá ok. Eu não acompanhei as legendas, porque às vezes eu assisto dublado com legenda pra pegar as diferenças, né? Do que a tradução literal diz e do que a dublagem tá falando. E aí eu acabei não pegando com legenda os 2 últimos episódios. E aí eu não consegui fazer muito essa comparação da adaptação. Mas não é uma das piores dublagens do mundo, não. Cara, eu não achei ruim. Só lembrando que ele tá dublado em português, espanhol e inglês. Ainda não tem o áudio original em japonês. Vai sair, eu acho que daqui 30 dias... Não sei. Acho que de 30 dias depois da estreia. Eu queria muito assistir em japonês, né? Mas assim... Eu nem procurei, então eu nem sabia que não tinha. Eu assisti os 2 primeiros em inglês. Achei horrível. Aí assisti o terceiro em português, cara, eu gostei bastante. Assim, né, tipo... O inglês eu achei horroroso. Não, gostei. Esperava muito pela japonesa. E achei que a brasileira ficou boa, velho. Achei boa. Gostei. Será que vai ser mais um dublagem brasileira salvando anime? A minha única dúvida, quando eu vi essa história do estúdio de dublagem, se não foi uma decisão da Adult Swim pra baratear custo, né? Também tem isso. Pode ser. Mas a gente nunca sabe. E aí, isso é legal, porque se eles conseguiram fazer isso, digamos assim, com um custo menor, muita gente remota, tal, dubladores não tão conhecidos, eles conseguiram acertar, porque não ficou ruim. Eu só não vi essa questão realmente da adaptação de linguagem, mas a qualidade da dublagem não tá ruim. Então, é um ponto positivo, digamos assim, mercadologicamente para eles, né? O que mostra que muitas vezes estúdios menores conseguem entregar uma qualidade tão boa quanto esses estúdios maiores e que necessariamente você pode dar voz, literalmente, né? Nesse caso, você pode dar voz para novos dubladores que às vezes não são tão conhecidos, não são, né? Aquele circuito Rio-São Paulo famosos e que a gente sempre precisa de uma reciclagem, né? Então, tem mercado para todo mundo. Tem muito dublador bom por aí, a gente sempre fala, né, que a dublagem brasileira é a melhor do mundo, a gente tem profissionais de qualidades excelentes, então eu acho legal realmente dar oportunidade para novas pessoas e que se esse anime for aí um grande sucesso, eu ainda não ouvi muita gente falar dele. Só me perguntaram uma vez na live que eu faço de quinta-feira, né, no Zona E, se eu ia assistir ou não, mas depois que se lançou ninguém perguntou nada ainda, então não ouvi muito falar sobre as pessoas estarem assistindo Lazarus, mas eu espero que ele seja um grande sucesso e que isso gere oportunidades também para esses novos dubladores. Pra concluir aí, eu queria que vocês falassem aí, resumidamente, né, a gente já falou bastante coisa sobre esses 3 primeiros episódios, mas fala aí se vocês aguentariam os 13 episódios inteiros, assistir tudo, ou se vocês tão com aquele feeling de que vão dropar o anime. Dropar eu não vou porque a Shinichiro Watanabe, né? Shinichiro Watanabe você não dropa, tá? Eu ia falar a mesma coisa, a gente é putinha, a gente vai assistir até o final. A gente vai assistir, pode ser ruim. Ele pode colocar um Goblin no meio do anime, entendeu? Eu vou continuar assistindo pra ver no que vai dar. Eu vou continuar assistindo sim, com certeza. Eu ainda tenho minhas críticas aí, eu ainda tô esperando entender pra que veio, mas vou continuar assistindo sim, firme e forte. Toda semana. Eu também não vou dropar. Esses 3 episódios abrem muitas perguntas, por mais que tenham todas essas críticas do que a gente falou, na qual me deixou curiosa pelas essas respostas. Se for responder, né? Porque esse também tem um detalhe, que às vezes nem tudo é respondido e é normal, e tá tudo bem, né? Isso é uma decisão do diretor, né? Do roteirista, e a gente só tem que aceitar, por mais que às vezes doa no nosso coraçãozinho. Eu tô curiosa pra saber o que vem pela frente. Não é assim, nossa, um mega plot, mas é um anime legal de você assistir, porque eu acho que às vezes você quer assistir uma coisa que não seja, digamos assim, tão épica ou que não faz você pensar tanto, mas que faça você pensar, né? Então, você tem as cenas de ações pra você se divertir, você tem os momentos de comédia, né?
mas você vai ter a reflexão no fundo que tá ali sendo construída de uma forma dosada ainda, né? Então, eu quero saber qual que é a real motivação de tudo isso. Então, foi um plot que me pegou. Então, com certeza, além de, né, a gente ser puxinha da Tanabe, a gente... Eu gosto muito dessa questão dessas reflexões que a obra mostra que pode trazer pela frente. Eu tô ali muito curiosa pra saber se realmente todo mundo vai morrer. Eu tô curiosa pra saber qual é que é. Eu sou uma grande defensora de que você só sabe se o anime é ruim ou não se você assistir tudo. Calma, gente, calma, não tudo, porque temos animes aí enormes, não dá tempo da gente assistir tudo, entendeu? Não, às vezes você assiste uma temporada, eu entendo o seu ponto de vista, porque é meio que Lost, né? A série é muito boa, chega no final, caga tudo. É. Mas sim, vou assistir e eu tô curiosa aí, porque, pra quem não sabe, episódio anterior do nosso podcast, a gente fez sobre estereótipos de estrangeiros. E eu tô achando que o nosso querido Gilbertinho está quebrando algum dos estereótipos que a gente falou ali, né? Mas se o Gilbertinho aparecer tomando uma caipirinha, dançando samba no meio da Sapucaí, aí sabe que fica. Mas acho que não vai rolar isso. Acho que isso não vai acontecer. Então acho que tá... Eu espero que esteja safe. Espero que nosso querido Gilbertinho seja só muito carismático, assim como todo brasileiro é. Isso. Ou não. Tem uns cidadãos de bens que não. Tem um jeitinho brasileiro. A essência brasileira é carismática, né? Só alguns que cagam. Mas enfim. Só espero que não ponha samba caricato, entendeu? Botar ele sambando, coisa assim. Achei que você ia falar da trilha sonora, tipo, colocar um sambinha ali, eu acho que não é. Então, é isso que eu tô falando, de botar ele sambando, botar um samba na trilha sonora, deixar muito caricato. Se for um bossa nova, até vai, aí combina. Mas um sambinha, acho que já é demais, né? Já é querer achar que tá fazendo muita referência ao Brasil. Homenagem ao Brasil, né? Temos grandes homenagens aí ao Brasil. Vai botar uma bola de futebol, um café, uma camiseta do Santos e um samba. Aí pronto, fechou. Meu pai amado. Mas eu espero que aí o Gilbertinho quebre um pouco dessas horríveis referências que temos no Brasil em obras orientais. Ou até mesmo ocidentais, né? Tem alguns americanos que, né? Pelo amor de Deus. Eu só vou fazer uma observação que eu reparei agora de um comentário que a Bianca fez, que o Gilbertinho tem um ar meio Spike. Se você pegar a capa do anime, a pose dele, o jeito que tá a gola, e com a cor e tal, e o jeito do cabelo, você vai falar que é o Spike. Dá uma reparada nisso depois. Será que encontraremos grandes semelhanças? Ligaremos Spike a Gilbertinho? Tan, tan, tan. Será que Spike é brasileiro? Saberemos aí nos próximos episódios que forem lançados ao longo dos meses aí. Então, é isso, gente. Obrigada a todo mundo que ouviu a gente até agora. Eu espero que até a publicação desse episódio tudo melhore e seja muito amplamente divulgado, Lazarus. Não pelo motivo ruim. Aí vocês colocam aqui nos comentários o que vocês estão achando da obra. Exatamente, nos nossos comentários aqui nos agregadores, somente Spotify, né? Ou então mande um e-mail aí. E é isso, gente. Muito obrigada por ouvir a gente até aqui. Até o próximo Papo Nerd com elas. Valeu, gente. Beijos.